É isso aí, hoje vamos falar sobre um filme que acabou de chegar na Netflix com um assunto muito delicado, muito complicado, pesado, muito pesado mesmo, que na minha opinião você deveria dar uma chance e conhecer agora mesmo. Fique comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais uma Invasão. Dimas é com muito prazer, pessoal, muito prazer sempre que eu estou aqui, sempre para trazer dicas de filmes e séries para vocês, para você não perder seu tempo. Também a não dica de vez em quando existe aqui nesse canal, mas o importante é assim, se você gosta do meu conteúdo, já manda o like no começo do vídeo para você não esquecer e também, é claro, acima de tudo, se inscreva nesse canal, convido você a ficar aqui com a gente, pessoal. Estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries e hoje eu venho falar para vocês sobre o filme Ela Disse, ou She Said. É um filme que acabou de chegar no catálogo da Netflix, é um filme do ano de 2022, tá tudo muito fresco em relação a esse caso aqui. É um filme que vem com uma temática importante de se conhecer, importante de se debater claramente e também com assuntos delicados e pesados. Pode ser que o filme possua gatilhos para algumas pessoas, então aconselho que se você tem gatilhos, não assista esse filme. Porém, o filme ele conta uma história real sobre duas jornalistas que montaram uma força-tarefa para tentar ali desmantelar ou criar um caso que levou depois posteriormente aos escândalos envolvendo o cineasta famosíssimo que é o Harvey Weinstein. Bom, ele é um cineasta que foi muito famoso nos anos 90, grandes influências em diversas produtoras de cinema e ele realmente foi acusado por muitas mulheres de ter feito coisas que eu não posso falar os nomes aqui no canal no YouTube porque pode ser que o YouTube, enfim, né, é muito complicado. Carey Mulligan e a Zoe Kazan, elas formam essa dupla de jornalistas. Aparentemente, inicialmente, a personagem da Carey Mulligan, que é a Megan, estava trabalhando num outro caso e a Zoe, que é a Judy, ela estava já empenhada nesse caso aí do Harvey Weinstein, tentando ali construir primeiramente, ele começando já com as coisas. Depois, posteriormente, elas acabam se juntando para entrar juntas nessa jornada para criar esse caso. Ou seja, é um filme jornalístico de investigação muito interessante, não é da magnitude do Spotlight, que na minha opinião, dos filmes que eu mais gosto dessa temática é o Spotlight e o The Post, do Spielberg, e são dois filmes que são maravilhosos, mas esse filme aqui ele conta muito bem essa história e essa construção desse artigo que levaria posteriormente a esse escândalo. Inclusive o cara tá preso, a gente já sabe mais ou menos o final da história. Porém, o desenvolvimento de tudo isso eu não conhecia. Eu não conhecia como o estudo tinha feito. A gente já tem uma certa ideia de algumas situações que envolvem, infelizmente, esses casos, o porquê muitas vezes as mulheres acabam não denunciando. Era um cara de muita influência, ele acabava coagindo, muitas garotas eram muito jovens na época e acabava ficando por ali mesmo, o cara é muito poderoso, não vai adiantar nada, assim como muitas vezes a gente sabe que acabou acontecendo com o caso Diddy, segundo as últimas denúncias aí. Bom, desde o caso Diddy, eu acredito que esse foi o maior escândalo envolvendo celebridades de Hollywood, já que são muitas pessoas famosas envolvidas, tanto da parte das produtoras quanto da parte das atrizes também. E nós vamos acompanhar essas duas jornalistas montando esse caso e encontrando diversas dificuldades porque as pessoas não querem falar. É muito complicado das pessoas falarem sobre esse tipo de caso, justamente pelas retaliações que podem acontecer por ser ali cometido por um cara tão, mas tão poderoso. E vocês vão entender um pouco como esse cara sempre conseguia escapar e o filme ele conta isso de uma forma magistral, uma forma muito boa, uma forma coerente, com um roteiro que ele podia ter pesado mais a mão, na minha opinião. Ele podia ter aprofundado um pouco mais, ele podia ter tocado um pouco mais na ferida ainda, mas mesmo assim ele consegue ser um filme denúncia muito importante para a última década, pelo menos na minha opinião, justamente por contar esse caso e por mostrar, né, a complicação que muitas pessoas têm em relação a isso, principalmente da parte da denunciante. Às vezes é muito complicado. A gente pensa que é fácil, né? Ah, mas ela não quis falar, ela não quis ir na delegacia. Não é simples desta forma. E o filme ele explora um pouco isso, além do que as vidas pessoais das duas jornalistas, que cada uma estava num momento meio diferente da vida, os dilemas morais e éticos em torno de algumas outras pessoas que querem contar, mas ao mesmo tempo não querem se envolver, então você vai entendendo ali outros personagens aparecendo ao longo da trama, e é um filme 100% mulherada. Eu acho isso muito legal, porque essas mulheres foram realmente muito corajosas, foram até o fim com o que elas acreditavam, e elas conseguiram fazer uma grande diferença, até que depois criou um certo movimento, justamente para debater esse tipo de situação, principalmente em Hollywood. Eu acho isso realmente muito importante, ser debatido. Então se você está pensando assim, eu vou ver um filme super feminista, não é isso aí. Não é um filme lacrativo, não é um filme lacrador, não é isso.
É um filme que conta essa história de uma forma interessante, de uma forma importante e de uma forma que as pessoas precisam realmente conhecer. Então, antes de falar assim, o filme lacrador, pessoal, pelo amor de Deus, né? Então, pensa um pouco antes de falar um negócio desse, reflita um pouco sobre as situações em torno dos personagens daquele filme antes de tentar pensar algo desse tipo. Eu, pelo menos, não penso dessa forma. Que eu particularmente gostei, eu não conhecia a fundo, sabia do escândalo, mas eu não conhecia a fundo. Gostou do vídeo? Então, pessoal, se você quer saber mais um pouquinho sobre o caso Didi, tem lá o meu outro canal, tá bom? O link está na descrição para você prestigiar esse canal. Também já estou falando sobre o julgamento, falarei mais. Então me prestigie também naquele outro canal, o link está na descrição aqui para você conhecer um pouco, também tem até a ver, né? Então fiquem comigo, beijão no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!